Fala, expert! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula, a mais um treinamento aqui na nossa comunidade de experts. E hoje o nosso tema é esse que está aparecendo aí na tela para você. Planeje seu 2026 com mais eficiência usando a inteligência artificial. Nós estamos fechando mais um ciclo, o ciclo de 2025, e nós começamos agora a planejar o ano que chegará. Só que agora nós temos um elemento a mais, um facilitador no nosso planejamento, que são as ferramentas de inteligência artificial. Elas não surgiram em 2026, elas vêm em ascensão pelo menos há 3 anos, né? Ascensão mais intensa, popularização, há pelo menos uns 3 anos. Mas eu diria que 2025 foi o ano que, de fato, fez com que essas ferramentas de IA, elas explodissem. Nós tivemos, primeiro, a multiplicação de ferramentas de IA, muito além do ChatGPT, a gente teve a ascensão do Google com as suas ferramentas de IA, Manus, DeepSeek e tantas outras ferramentas. Então, elas, além de aumentarem em número, elas também cresceram em funcionalidades. Esse ano a gente teve também o surgimento, né, ou pelo menos a disponibilização do que seriam os agentes de IA, de inteligência artificial. Então, qualquer pessoa hoje, com um mínimo de conhecimento, ela consegue criar elementos, agentes de IA, que atuam como verdadeiros funcionários, verdadeiros colaboradores, e por que não colocar esses colaboradores a nosso favor no nosso planejamento de vida? No nosso planejamento de vida. É isso que eu quero conversar com você aqui nessa aula, e nós teremos um livro de referência, tá? O nosso livro de referência é o livro A Única Coisa, do Gary Keller, que está aqui na sequência, já vou até colocar para você. É o nosso livro de referência para essa aula. Se você quer entender como ampliar a sua performance, como organizar melhor o seu tempo, como produzir muito mais, eu deixo essa dica, tá? Deixo essa recomendação. Existem vários livros nesse sentido, mas a única coisa, ele vem ganhando muito espaço, justamente pela metodologia clara do Gary Keller, do Jay Papasan, pelos elementos, pelos exemplos que eles trazem. Então, se você quer entender mais sobre foco, esse livro deve ser um livro para 2026 na sua vida. Isso é se você já não o leu. Então, a mensagem central que vai embasar a nossa aula está aqui, ó, na tela. O nosso problema hoje não é falta de esforço. O nosso problema é o excesso de distrações. Talvez você tenha lutado muito nesse ano de 2025 para realizar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, só que os resultados não vieram e você se pergunta por quê? Será que eu não estou me esforçando adequadamente? Eu arrisco dizer que o problema não é de esforço. O problema é de ausência de foco ou de excesso de distrações. Portanto, a gente vai utilizar as ferramentas de IA para ampliarem o nosso foco, para aperfeiçoarem o nosso foco, para que a gente consiga dedicar mais atenção naquilo que realmente importa. Se há alguma coisa dessa aula que você deve gravar, é exatamente isso aqui, ó. O nosso problema hoje é o excesso de distrações. Tanto é que existe um outro livro que a gente deve trabalhar em conteúdos futuros aqui, que é o livro do Napoleon Hill. Napoleon Hill, que também esteve muito em alta nesses 2 últimos anos, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, que eu também deixo como dica. E qual é toda a base do livro lá do Napoleon Hill, no Mais Esperto que o Diabo? Que a grande arma que o diabo utiliza para atrasar a vida das pessoas é a distração. Se o diabo conseguir distrair a sua mente, se ele conseguir tirar você do seu foco, do seu caminho, do seu propósito, o trabalho está realizado. Ele não precisa necessariamente atrapalhar a sua vida, ele só precisa tirar a sua atenção. E, lógico, tem uma alegoria aqui por trás desse discurso, mas a questão é, de fato, na nossa vida, o nosso inimigo, a nossa maior trava é o excesso de distrações. Portanto, grave isso aí, vamos avançar. O sucesso extraordinário, ele é consequência do foco naquilo que é essencial e não na arte de fazer mais coisas.
Quando eu falo sobre esse assunto, eu sempre digo o seguinte: não se iluda. Existe uma grande diferença entre uma pessoa ocupada e uma pessoa produtiva. Isso aqui é totalmente diferente. Qualquer um de nós pode ser uma pessoa ocupada, pode ter uma rotina ocupada, mas não necessariamente produzir o que tem que ser feito. E há uma razão simples para isso. Enquanto você tiver vida, enquanto você viver, você precisa entender que as tarefas nunca vão acabar na sua vida. Enquanto você estiver respirando, vivendo, agindo, você terá coisas para fazer. A questão é que a maior parte das coisas que você faz em um dia, e você pode fazer esse exercício agora, olhando para a sua vida. A maior parte das coisas que você faz no seu dia não te leva a lugar algum. Ou, no mínimo, não vão te levar para o seu horizonte desejado. Faça esse exercício. Pegue o dia de ontem, não sei que momento você está vendo essa aula agora, mas pegue o seu dia de ontem, ou de repente o dia de hoje, se já estiver no final, e analise quanto do meu tempo eu dediquei ao projeto mais importante da minha vida. Certamente você não fez isso. A maioria de nós não faz, e principalmente quando estamos em nível inconsciente quanto a essa realidade. A partir do momento em que a gente desperta, a gente começa a promover ajustes na rotina que vão nos levar a isso. Só que ainda assim é muito difícil. Então faça essa análise. Quanto do meu tempo hoje eu dediquei ao que é essencial? Será que foi a maior parte do tempo? Eu acho muito difícil. Depois você pode até me contar, deixar nos comentários se tiver algum espaço aqui, certo? Mas vamos lá. Só para finalizar, o sucesso extraordinário é consequência de focar no essencial e não necessariamente de fazer mais. E aí a gente tem que entender a diferença entre o planejamento comum versus o planejamento que foca no essencial. O planejamento comum é aquele que tenta fazer tudo, e como eu acabei de dizer, isso aqui é humanamente impossível, porque as tarefas elas nunca vão acabar. Ao passo que o planejamento essencial, ele vai entender e se concentrar naquilo que traz resultado. Quais são as tarefas? Primeiro, você tem que saber aonde você quer chegar. Depois que você define aonde você quer chegar, você vai fazer a pergunta: o que é essencial para que aquilo se concretize? Portanto, o seu planejamento deve focar naquilo que é essencial. O planejamento comum, ele trabalha com listas intermináveis de tarefas, as tarefas nunca vão acabar, acabei de dizer. Já no planejamento essencial, o nosso foco passa a ser o quê? Prioridade. Prioridade. Apesar de estar no plural, existem pessoas que dizem que não há prioridades, porque se há mais de uma, nada é prioritário. Eu não sei se eu chego a ser tão radical nesse sentido, sabe? Eu penso que você pode ter sim algumas coisas que são mais importantes ali, que você vai dar um foco maior. E você precisa saber o que é prioridade na minha vida hoje e focar nisso aqui. No planejamento comum, você age por urgência. É aquela coisa, surgiu um problema, eu vou lá e resolvo. Só que a maior parte dos problemas da nossa vida, a maior parte das urgências, são coisas importantes que não foram trabalhadas no tempo certo. Geralmente, uma urgência é algo que era importante, mas que não gritava aos nossos ouvidos e que, portanto, foi negligenciado, de certa forma, e depois se torna uma crise. Pense nisso também que eu estou te dizendo. No planejamento essencial, a gente age por propósito. Se eu sei aonde eu quero chegar e eu faço um mapeamento de tarefas que são prioritárias, eu consigo agora organizar isso e conduzir a minha agenda da melhor forma. Então, aquilo já não vai se tornar uma crise, eu já não vou ter esse risco, né, acontecendo, certo? Essa é a diferença base. Deixa eu voltar aqui para minha tela, para a gente se organizar. Pronto. O planejamento comum, ele gera, na maior parte do tempo, uma frustração, porque você sente que trabalha, 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 mas não avança. Você só se cansa, você não vê um resultado efetivo. Enquanto, a partir do momento em que você age por prioridades, que você foca no essencial, você consegue também acompanhar um progresso. Existe um progresso real acontecendo, e isso não tem preço. A sensação, ela é maravilhosa, certo? E aí fica essa frase aqui, ó:
o comum, ele dispersa a sua atenção, dispersa a sua energia, enquanto o planejamento essencial, ele prioriza, ele direciona da melhor forma, certo? Ele conduz você àquilo que você efetivamente quer concretizar. E dentro do livro, A Única Coisa, nós precisamos realizar de tempos em tempos a nossa pergunta foco. O que é essa pergunta foco? Basicamente, ela vai dizer o seguinte: qual é a única coisa? A única, não são duas, não são três. Qual é a única coisa que, se feita, tornará todo o resto do seu projeto mais fácil ou até mesmo desnecessário? Essa pergunta foco, ela deve nos trazer clareza, clareza de vida. E uma mente clara é uma mente que produz, é uma mente que realiza. E de tempos em tempos nós precisamos refazer essa pergunta. Qual é a única coisa que você deveria estar fazendo hoje em relação ao seu projeto de vida? Qual é a única coisa que você deveria estar fazendo hoje em relação ao seu casamento, em relação à criação dos seus filhos, em relação à sua carreira profissional? Essa pergunta deve nos trazer clareza e ela nos ajuda, em primeiro lugar, porque auxilia na descoberta do propósito. Todos nós, ou a maioria de nós, absolutamente busca um propósito, aquilo que move efetivamente a minha vida. Eu vivo por isso, sabe? Você não está trabalhando só pelo dinheiro, só pelo ambiente, você trabalha por um propósito maior. É muito bom quando a gente consegue descobrir isso na vida. A pergunta foco, ela nos ajuda a explorar valores e sonhos, ela nos ajuda a definir metas, uma meta central, aonde você quer chegar, e nós podemos usar a inteligência artificial, as ferramentas de IA, como mentora nesse sentido. Eu vou falar disso já já, daqui a pouquinho, na prática, como é que você vai utilizar as ferramentas de IA nesse sentido, tá? Mas eu quero deixar como referência essa pergunta foco que você não deve ignorar. Qual é a única coisa que, se feita, tornará todo o resto mais fácil ou até mesmo desnecessário? E agora sim, a gente vai falar sobre um planejamento essencial com a inteligência artificial. E basicamente, esse planejamento essencial com IA, ele passa por 4 etapas: a reflexão, o estabelecimento de metas SMART, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho, um plano de ação. Não adianta nada você planejar se você não colocar isso em prática, se você não implementar, e a automação, que é você deixar o seu sistema efetivamente funcionando para que você chegue ao alvo, né, aquilo que você determinou. Então vamos explorar agora tópico a tópico desses 4 elementos aqui para um planejamento eficiente usando a inteligência artificial. O primeiro ponto é a reflexão. Muitas pessoas erram ao utilizarem as ferramentas de IA, e eu vou me concentrar muito aqui no ChatGPT, porque é talvez a mais popular ainda, mas você tem o Gemini, do Google, você tem diversas outras. Quando eu estiver falando de ChatGPT, você pode associar a qualquer outro modelo de linguagem, a qualquer outro modelo desses LLM que a gente chama, não tem problema aqui, certo? Mas qual é o grande erro das pessoas? Elas fazem perguntas genéricas e, consequentemente, se você faz uma pergunta genérica a um mecanismo desse, de inteligência artificial, a resposta que você receberá também será genérica. Eu vou até apagar aqui para não gerar confusão, de repente, na aula, né? Quando eu falo ChatGPT, eu estou falando de qualquer ferramenta de IA. Então, se a sua pergunta, ela for uma pergunta genérica, a sua resposta também será. E como é que você pode fazer para evitar isso? Você pode começar a sua interação com a IA promovendo uma autoavaliação e realizando perguntas guiadas. Então, se você quer fazer um planejamento de vida para 2026, você pode chegar na ferramenta e pedir para que ela atue como uma consultora, um consultor estratégico em planejamento de vida, e você pode pedir para a inteligência artificial, olha o segredo, te fazer perguntas relacionadas à sua vida atual,
para que a partir das perguntas que ela fizer e das informações que ela coletar, ela consiga a partir daí guiar o seu planejamento. Sabe, então não é simplesmente faça um planejamento para 2026, não. Atue como um consultor estratégico em planejamento de vida e me faça perguntas-chave para entender um pouco do meu perfil, da minha situação atual, e a partir daí você me ajudar na construção de um planejamento estratégico. Deu para entender esse conceito? É a etapa de reflexão. Isso vai levar um tempo. Não acho que você vai dar um simples prompt, um simples comando, e você vai sair de lá com o seu planejamento realizado. Não. É como se você, de fato, estivesse conversando com um consultor, com uma consultora em planejamento, e eles precisassem das informações sobre você para, a partir daí, estabelecer o seu plano. Mas uma coisa eu garanto, é muito mais prático fazer isso com a IA. E, a depender do contexto, o risco de falhas também é menor. Então essa é a grande vantagem. E gratuito muitas vezes, né, você não vai precisar de investimentos financeiros necessariamente para cumprir essa etapa, beleza? Portanto, guarde isso. Você deve iniciar com uma autoavaliação, promovendo ou provocando a IA para que ela te faça as perguntas certas, e a partir dessas perguntas certas, você consiga avançar, ok? Guarde essa etapa, execute, porque ela é fundamental para o seu crescimento. A segunda etapa é o estabelecimento de metas, SMART. Uma vez que você respondeu as perguntas-chave lá na IA, e ela conseguiu fazer um diagnóstico um pouco aproximado da sua situação de vida, você agora precisa transformar os seus sonhos em objetivos claros. E a gente usa sempre esse acrônimo SMART para o estabelecimento de metas. Isso aqui é uma palavra do inglês, SMART, que significa, lá no inglês, significa inteligente, esperto, inteligente, esperto. E qual é a relação que a gente faz aqui, ó? Isso aqui é uma palavra do inglês, como eu falei, mas a gente consegue construir um acrônimo, onde cada letra significa algo, uma característica das metas bem construídas. O S, por exemplo, ele vem de specific, do inglês, tá? Specific, que é, no nosso português aqui, específico. Toda meta deve ser específica. Quanto mais exata for a sua meta, melhor. Não adianta estabelecer metas muito amplas, muito genéricas. Uma das características da meta é justamente a especificidade. Então, se você diz assim, eu quero perder quilos, eu quero emagrecer 60 quilos, eu quero emagrecer tanto, eu quero avançar tanto em um determinado projeto profissional. Quanto mais específico você for, melhor. A especificidade, ela vai se relacionar diretamente com o M que tem aqui, que eu vou escrever aqui em cima. É o M de mensurável. Mensurável. Toda meta, ela precisa ser medida. Eu quero perder peso, eu quero perder 60 quilos. Se eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Peter Drucker, um pai da administração, fala muito isso. O que não é medido não é gerenciável. Então, toda meta tem que ser mensurável. Toda meta também, ela deve ser atingível. Atingível. Não adianta também você estabelecer uma meta fora da realidade, que não tem capacidade de ser concretizada. Isso só vai gerar frustração. A meta, ela precisa ser relevante, ela precisa ser desafiadora, que é o que a gente vai ver no R daqui a pouquinho. Mas ela também tem que ser alcançável. Não adianta colocar uma meta absurda que não tenha possibilidade de atingimento. Como eu já falei, a gente passa para o R agora, que é relevante. Relevante. O que significa isso? Ela tem que propor um desafio para você. Não adianta colocar uma meta muito simples e que você bata sem qualquer esforço. Aí não faria sentido nem o estabelecimento dela. Então a meta, ela tem que ser relevante, ela tem que ser desafiadora na dose certa. E o último elemento é o T, que a gente tem aqui, ó, que é de temporal. Não existe meta sem uma data para sua verificação. Então, se eu coloco lá, eu quero perder tantos quilos até o meio do ano, até 1º de julho de 2026, por exemplo.
ou até o final do ano. Toda meta tem que ter o aspecto da temporalidade presente, porque é justamente esse aspecto da temporalidade que vai gerar um senso de urgência, que vai te fazer avançar com mais força para que aquela meta seja batida. Portanto, esses 5 elementos do SMART, o específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, é o que caracterizam uma meta efetiva. Aquilo que vai, de fato, medir o seu avanço rumo aos seus objetivos, tá? Espero que isso tenha ficado claro e vamos avançar agora para a terceira etapa. Uma vez que você definiu as suas metas, agora você vai partir para a ação. Você precisa dividir a meta em tarefas e estabelecer um cronograma. Muitas vezes, gente, nós paralisamos diante de projetos na vida porque eles parecem imensos, muito grandes, e isso acaba gerando, sim, uma paralisia. Isso acaba gerando uma tendência à procrastinação. Então, o que é que você deve fazer quando você tem um projeto muito grande? Se você tem um projeto imenso e isso está te paralisando, o segredo é quebrar esse projeto em etapas menores. 4 etapas ali, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Para cada etapa, você estabelece um cronograma, você estabelece um plano de ação, e você não precisa necessariamente se preocupar com o projeto inteiro. Você se preocupa apenas com aquela etapa, e aquela etapa, naturalmente, ela vai ter um prazo para ser concluída. Uma vez que você concluiu, você avalia os resultados e parte para a segunda etapa. Se você olhar para os grandes projetos da sua vida assim, de maneira particionada, de maneira fragmentada, você vai conseguir avançar muito mais. O problema é olhar para o projeto, a situação complexa como um todo, e você não saber por onde começar. Talvez você já tenha experimentado essa questão. Ah, mas eu não sei, é tanta coisa que eu não sei por onde começar. Simples, quebra em etapas. Usa a lógica, primeiro tem que vir isso, se isso se concretizar, vem o próximo passo, e você vai trabalhar etapa por etapa. Faça esse teste e me diga se não funcionou muito melhor para você aí. E aí a gente chega no quarto passo, que é o passo da automação, certo? Você precisa configurar lembretes, você precisa configurar revisões, acompanhamento. E eu coloquei uma imagem aqui de uma agenda, não à toa. Nessa etapa, você precisa, se você já não tem, estabelecer uma agenda. Jerônimo Temel, que é um especialista em produtividade aqui no Brasil, ele tem vários livros publicados, o principal dele talvez seja o Produtividade para quem quer tempo. O Jerônimo Temel ele vai dizer o seguinte: quem não tem agenda acaba se tornando a agenda dos outros. Então, é fundamental que você tenha, seja fisicamente, uma agenda de papel, um caderno, uma agenda efetiva, seja no celular, no Google Agenda, onde quer que seja. Mas é importante que você tenha isso definido, porque a agenda, ela vai te dar direção. Se você sabe, por exemplo, de segunda a sexta, se você sabe exatamente o que você tem que fazer a cada dia, você consegue avançar com muito mais consistência na sua vida. É óbvio, isso não precisa ser radicalizado. Ah, Saulo, eu só vou fazer o que está na agenda, então se surgir um imprevisto eu não vou fazer. Ou, e se surgirem imprevistos, Saulo, e minha agenda se bagunçar, como é que faz? Eu paro tudo? Não. A sua agenda, ela não pode ser um fator de travamento, ela tem que ser um fator de direcionamento para você. Porque muitos de nós vivem sem agenda no dia a dia e não realiza as coisas que deveria realizar justamente por isso. Porque como não tem um direcionamento, acaba sendo guiado pelos outros. Alguém te pede um favor, você vai lá e faz. Seu chefe manda fazer uma tarefa, lógico que é chefe, às vezes você tem que cumprir, mas você não sabe quanto tempo você pode dedicar com mais intensidade àquele projeto e gasta mais energia do que deveria, porque não tem direcionamento. Eu arrisco dizer que o problema da maior parte de nós é isso aqui, ó, falta de direção. Falta de direcionamento decorrente da falta de uma agenda. E não é difícil você montar. Começa devagar. Começa colocando na agenda apenas os elementos ali prioritários. E depois você vai melhorando, aperfeiçoando o seu dia a dia. Beleza? Mas não ignore o poder de uma agenda. Quem não tem agenda acaba sendo a agenda das outras pessoas. Perfeito? Então, se você cumprir esses 4 passos que a gente já viu aqui, ó,
Primeiro, a reflexão, usando as ferramentas de IA para economizarem muito do seu tempo nesse processo. Reflexão, se você estabelecer metas claras, metas mensuráveis, específicas, metas atingíveis, relevantes e temporais, você vai avançar. Naturalmente, depois de estabelecer, você tem que colocar isso num plano de ação, não adianta ficar só na teoria. E, por fim, você deve automatizar isso, de preferência, colocando lembretes, avisos, notificações em uma agenda que você possa acompanhar com clareza. Se você cumprir esses passos, eu tenho certeza que você vai planejar o seu 2026 com muito mais eficiência. Você vai conseguir realizar muito mais em menos tempo e terá um ano ainda mais realizador, um ano de ainda mais avanços na sua vida. É o que eu espero para você, do fundo do meu coração, e é o que eu quero que aconteça a partir desse conhecimento que eu estou trazendo aqui. Se você gostou desse conteúdo, ele faz parte da nossa comunidade de experts. Nós temos uma comunidade com aulas online, aulas presenciais, onde a gente fala sobre marketing digital, como fazer dinheiro na internet. A gente fala na prática sobre ferramentas de IA, como você usar a IA para facilitar o seu dia a dia. E falamos também sobre desenvolvimento pessoal, porque uma coisa não se dissocia da outra. Não adianta você cuidar do lado profissional se o seu lado pessoal ele não estiver bem trabalhado. Então a gente acaba falando de tudo isso. Se você quiser participar, você deve encontrar um link aqui. Eu não sei exatamente onde você está vendo esse conteúdo, mas deve haver um link. E aí, clicando nesse link, você vai ter acesso a todas as informações de como conhecer, de como participar da comunidade. Tá bom? Desejo muito sucesso, desejo um 2026 de muita realização na sua vida e fique de olho aqui nas nossas próximas aulas, nos próximos conteúdos. Valeu!